Muito bom, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos firmes aí, né? O propósito, ele é justo, né? Para que a gente se mantenha firme após aí, provavelmente, um dia de trabalho, uma noite aí de estudos, e a gente vai dar continuidade aqui no último horário desta quinta-feira, desse dia. Eu desejo que todos estejam muito bem. Aos que estão comigo ao vivo, boa noite. Aos que assistirão posteriormente o vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Aqueles da madrugada, eu fico o meu reconhecimento e respeito. É sinal que o compromisso o sonho, ele é muito grande, né? Continue assim que o sucesso vem desse esforço. Aos colegas aí que nos acompanham, a gente já se apresentou, né? Já fizemos a apresentação no dia da aula inaugural, porém vou fazer uma apresentação um pouco mais detalhada, para vocês conhecerem um pouco da minha história, um pouco de mim, e a gente poder aí compartilhar com vocês a experiência que a gente tem, o pouco conhecimento que a gente tem, e até um pouco de história, até para fins de espelhamento, inspiração, se for o caso, né? Quem me dera poder inspirar alguém, mas que eu possa pelo menos servir de exemplo para vocês, que a luta de vocês não é exclusiva. Vocês podem ter certeza que todos nós passamos por diversas dificuldades para ingressar na gloriosa Polícia Militar, e é com muito orgulho que a gente fala disso, e com uma satisfação imensa que a gente se propõe a ajudá-los. Estamos aqui no projeto social Quero a Minha Farda, pioneiro aqui ele é um projeto inédito aqui no 65º Batalhão da Polícia Militar, em Minas Gerais. Estamos buscando aí minimizar as dificuldades que alguns candidatos ao ingresso na Polícia Militar, que esses candidatos possuem, tendo em vista aí que a nossa cidade, a nossa região aqui, a cidade de Guanhães e região, ela não dispõe de muitos recursos, não tem um cursinho, não tem, muitas vezes, ali um profissional ali que orienta concurseiros e tudo. Aí a gente, partindo da iniciativa do nosso comandante, Tenente-Coronel Paulo Henrique, e juntamente com o corpo de oficiais, a gente e alguns praças, a gente se propôs aí a ajudá-los, né? Facilitar, na verdade, o caminho através de informações, de compartilhamento de conhecimento, e até mesmo com auxílio aí, na medida que a gente possa favorecer vocês. Eu vim de uma cidade pequena também, eu sou natural de Conceição do Mato Dentro, vim de família humilde, como a maioria dos militares, dos policiais militares vieram. Todos os militares que vocês conversarem, vocês vão perceber isso, que a grande maioria, a grande massa da Polícia Militar é oriunda de família humilde, desde os soldados, os sargentos e os coronéis, e isso nos mostra que é possível, né? Uma instituição de 246 anos que se mantém aí com respeito fora de série, não só em Minas, mas em todo o país. Desejo que vocês consigam ingressar nelas e que nós possamos trabalhar juntos em breve. Vim da cidade, entrei na Polícia Militar com 18 anos. Logo que eu formei o ensino médio ali, eu já fui abençoado com a aprovação no concurso de soldado. Até então, ele não era tão concorrido, mas já era difícil de se passar. E em 2007 eu entrei na polícia, na cidade de Ipatinga, fiz o curso lá de 10 meses, e fui movimentado para a cidade de Guanhães, por onde eu permaneci por 10 anos. Nesses 10 anos eu fiz a faculdade, com o mesmo sacrifício, né, que é comum, viajando ali todo dia, pegando estrada para conseguir fazer a faculdade. Ao término da faculdade, aí eu comecei novamente a prestar concurso para o CFO. Para quem não conhece, o CFO é outro caminho de ingresso na Polícia Militar, em que a gente já entra no posto de tenente. Tentei algumas vezes, não consegui, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não passei na prova, mas continuei tentando, e aí surgiu a oportunidade também do curso de sargentos. Fiz o concurso de sargentos,
Passei no concurso, me mudei para Belo Horizonte em 2017. Lá eu iniciei o curso de sargento, é um curso de 13 meses, e eu acabei que, no meio do curso de sargento, eu fui aprovado no CFO, que já era um plano antigo, era para esse concurso que eu me preparava, né? E aí eu consegui ser aprovado, eu não concluí o curso de formação de sargento, me desliguei e me matriculei no curso de formação de oficiais, em 2018. E aí eu permaneci na academia por mais 2 anos e meio, e no final de 2020 nós formamos e fomos designados aí para as cidades do 65º Batalhão novamente. Foi quando eu voltei para casa e fui assumir uma missão na cidade de Santa Maria do Suaçuí. Os colegas aí de Santa Maria do Suaçuí, um abraço, me procurem no quartel, assim que a gente puder, a gente reunir lá e trocar informações. Eu faço questão de conversar com vocês pessoalmente, claro que respeitadas aí as limitações da pandemia, né? Mas a gente vai providenciar um encontro para a gente alinhar algumas coisas para que eu possa ajudá-los mais de perto. Estou lá em Santa Maria do Suaçuí, fui para lá aspirante, fomos promovidos a tenentes no mês de junho, nesse mês, né? No dia 9 de junho, e lá nós continuaremos a nossa missão. Essa é a minha história, tenho 14 anos de polícia e tenho 3 aprovações em concurso da polícia, né? Isso nos dá um pouco de sabedoria ao lidar com as provas da polícia. Já adianto para vocês que não tem prova fácil na polícia, não tem facilidade, não só a prova. Vocês vão ver que tudo na polícia é difícil. Eu acredito que essa foto ao fundo ilustra um pouco que tudo é difícil na polícia. Isso aí sou eu no curso de sargentos. Eu era cabo, divisa de cabo, e a gente fazia uma jornada policial. Atividades bacanas, atividades muito, muito engrandecedoras, né? É um momento de entrega, de um pouco ali de desgaste físico, psicológico, mas que nos prepara para muitas situações. Então, vamos lá. Vou tratar com os senhores a disciplina de Direito Penal Militar. Eu acredito que para quem estudou Direito, já vai ser uma novidade. Para quem nunca viu Direito, ou melhor, já viu com o Tenente Duarte na aula de segunda-feira e viu com outros professores, Direito Constitucional, por exemplo, ontem, né? Vocês puderam perceber aí que é um mundo bem diferente de estudos, né? Para quem não conhece, para quem não teve nenhum contato, não havia tido nenhum contato. Contudo, a gente vai tentar aqui facilitar o entendimento, facilitar o tato com essas disciplinas. E eu, nesse caso, vou tentar facilitar a vida dos senhores com a disciplina de Direito Penal Militar. Eu tenho uma formação em nível superior ali normal, não temos Direito Penal Militar na faculdade, contudo, eu busquei uma especialização em Direito Penal Militar e pude ali pegar um pouco. Não vou dizer que a gente é especialista no assunto, porque acaba que a gente tem que aprender e tem que lidar com várias disciplinas, com várias disciplinas ao mesmo tempo, e isso acaba te prejudicando ali um pouco de se tornar mestre em determinadas áreas, né? Mas a experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu faço questão de compartilhar com você. E o que a gente não souber, podem perguntar normalmente. O que eu não souber, eu faço questão de pesquisar, descobrir, aprender e compartilhar com vocês. Aqui a gente não só ensina, mas a gente aprende muito. O conhecimento, se ele for guardado com uma pessoa, ele não é um conhecimento, é uma informação. Agora, quando você compartilha o conhecimento, aí sim todo mundo cresce. E essa é a ideia, esse é o lema que a gente tem que levar. A gente não pode guardar só para a gente tem que ajudar o outro a crescer também. E é por isso que estamos aqui. O projeto Quero Minha Farda, só para frisar, um projeto 100% voluntário. Nós, policiais militares, fazemos isso aqui de coração e sem nenhum ganho. Estamos todos trabalhando no nosso horário de folga para ajudar vocês. E
Isso é com gosto. Por isso eu peço a vocês que se dediquem ao estudo, participem, tirem as dúvidas e não levem em consideração se a gente, por exemplo, se a gente falhar em alguma coisa, a gente não é profissional, a gente não é profissional de educação, né? Nós não somos especialistas em educação, mas nós vamos compartilhar conhecimento e eventuais falhas, eventuais deslizes é comum e a gente vai continuar seguindo mesmo assim, mesmo com a dificuldade. A gente vai se reinventando aqui, tá bom? Vou pedir desculpa. Vou pedir desculpa, senhores. Eu estou com a voz um pouco ruim, um pouco gripada. Eu peguei um resfriado, então estou com a voz um pouco ruim. À medida que for incomodando aqui na garganta, eu vou interromper o vídeo, vou tomar uma água e a gente vai seguindo, beleza? Então vamos lá. Gostaria de começar compartilhando com vocês um material seguinte. Nós vamos orientar vocês a estudarem de forma organizada. Muita gente fala que não estuda porque não tem tempo, não faz determinada coisa porque não tem tempo. Então, vou convidar vocês a rever o tempo de vocês, analisar o dia a dia de vocês. Para isso, eu vou compartilhar com vocês uma tela, vou disponibilizar no grupo assim que for possível, para que vocês possam se organizar. Só encontrar aqui. Aí. Essa é uma tela de controle mesmo, para vocês se organizarem. Um planejamento de dia a dia, para vocês saberem que horas vocês podem estudar, qual horário vocês têm disponível. E aí cada um vai faz uma análise pessoal de qual horário você rende mais no estudo. Eu coloquei de 5 da manhã às 23 horas que você tem de dia. Se você trabalha à noite, faça alteração, muda o horário, adeque isso à sua realidade. Isso é só uma sugestão. Para quê? Para que você otimize seu tempo, se planeje e consiga tirar o melhor do seu dia. Fase de concurso, fase de preparação, a gente tem que se abdicar de muita coisa. A gente precisa necessariamente abrir mão de determinadas coisas e definir prioridades. A partir do momento que você define que você tem um sonho e que você quer buscar esse sonho, você está disposto a alcançá-lo, é importante que você se predispõe a abrir mão de alguns caprichos, de algumas coisas. E aí tem a sugestão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A única ressalva que eu faço é a seguinte. No planejamento de estudo, não deixem de separar um tempinho para descansar e para relaxar, para distrair mesmo. Não quer dizer que vocês vão separar sexta-feira à noite para ir para a festa, porque senão no sábado vocês não vão fazer nada, nem na sexta. Então, mas separe um tempo de descanso, um tempo de lazer. Um pouco tempo de lazer, um pouco tempo de descanso, porque o tempo de vocês já está apertado, a prova já está próxima, então vocês não têm muito tempo para se preparar, beleza? Vou deixar essa planilha disponível. Quem quiser utilizar, utilize. Quem não quiser, fique à vontade, tá bom? E outro material que eu vou deixar para vocês é o seguinte, é mais no sentido seguinte, a gente tem, já vou colocar na tela aí, a gente tem a seguinte situação, eu vou dar essa aula hoje, vocês já têm o quadro de horário disponível, e vocês vão perceber que a minha próxima aula é só em julho, na segunda semana de julho, se não me engano.
Então, nós vamos ficar um tempo muito longo sem ter aula. Daí, o que eu fiz? Eu peguei o edital, a disciplina de Direito Penal Militar, e separei os itens que estão no previsto no edital. E esses são os itens. Parte geral do Código Penal Militar, parte especial do Código Penal Militar. À frente, na segunda coluna, tem os artigos que serão cobrados, que estão constantes na lista de material, né? No cronograma lá a ser cobrado. Eu peço a vocês que separem todo dia ali para ler um pouquinho. Do artigo 1 ao 28. Pega um dia e lê o artigo 1 ao 28. Dia seguinte, vai lá e lê do 29 ao 47. É pouca coisa. E vai fazer uma diferença fora de série na vida de vocês. Por que vai fazer a diferença? Ah, professor, mas eu vou ler lá e não vou entender nada, porque o senhor me explicou e eu nunca vi direito. Ok, mas leia. Até mesmo para quando a gente chegar nessa disciplina, você ter dúvidas a respeito. Você aprende muito mais quando você tem dúvidas. E o principal, a prova da Polícia Militar, a prova dos soldados, ela, pelo menos até a última edição dela, eu tenho certeza que o Tenente Duarte falou isso com vocês na disciplina de Direito Penal, ela cobra praticamente a letra da lei. E a letra da lei está aí nesses artigos, 1 a 28, 29 a 47, 53, 54, vida que segue. Beleza? Parece muita coisa, mas não é. Eu contei, salvo engano, se eu não tiver feito a conta errada, que eu passei rápido, são 174 artigos. 174 artigos. Isso aí você mata um pulo. Um pulo lê isso tudo. Então, fica a sugestão. Eu peço que vocês deem uma atenção especial para isso. Se vocês quiserem imprimir, vou disponibilizar também essa planilha, esse controlinho. Aí está lá, título 1, aplicação da Lei Penal Militar. A gente vai iniciar hoje desse assunto. Você vai lá no Código Penal, lê. Lá no final, pode observar, lá no rodapé eu coloquei o link onde vocês vão encontrar o Código Penal Militar. É só jogar no Google. Código Penal Militar, Planalto, que vai sair a lei lá atualizada, tá bom? É o local onde vocês encontram todas as leis atualizadas, no site do Planalto. E aí, como eu sou preocupado com vocês, eu também salvei a lei e vou mandar para vocês o Código Penal Militar salvo em PDF. Já tirei lá do Planalto, tirei no dia 21 e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Aí, tá na mão de vocês. Eles estão com a faca e o queijo na mão. Eu só não consigo ler para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pois bem, Direito Penal Militar, Tenente João Carlos. Vamos começar, nós não vamos delongar muito esse assunto. Eu vou passar algumas coisas, vocês vão ver de uma forma bem rápida, porque muita coisa já foi abordada no direito penal comum pelo Tenente Duarte. Princípios, então vê que eu quase não vou falar de princípios, porque tem uma equivalência entre muita coisa no direito penal comum e no direito penal militar, tá bom? Só para a gente se situar, o que é o direito penal militar, né? O direito penal militar, ele é o ramo do direito público que apura crimes, trata de condutas ilícitas dos militares. O direito penal militar ele é exclusivamente para os militares, salvo algumas exceções em que vai ser aplicado a alguns civis, mas assim, raríssimas exceções. E aí a gente vai estudar isso bem aprofundado, bem mais detalhadamente lá na frente. E a gente vai focar o nosso estudo aqui mais no que é prático, é no que cai na prova, tá bom? O objetivo aqui é marcar X no lugar certo. Nós vamos buscar isso, tá bom? Conhecer a fundo a legislação, conhecer a fundo, vocês vão ter essa oportunidade durante o curso. O curso de formação, a gente estuda tudo isso. Agora a gente precisa mesmo de um conhecimento raso para chegar na prova e marcar o X no lugar certo.
Beleza? Direito penal militar, então, semelhantemente ao direito penal comum, ele apura crimes militares, praticados por militares, contra militares e outras situações. Começamos aí com o princípio da legalidade, que vocês já viram anteriormente. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu destaco aí o crime, não há crime sem lei, ou seja, é necessário que haja uma lei, existe uma lei aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, prevendo uma conduta típica, uma conduta criminosa, matar alguém. Se não estiver escrito matar alguém em uma lei, não se pode punir uma pessoa porque ela matou alguém. Então, está lá, crime previsto em lei. E aí, em negrito, está lá, anterior. A lei tem que ser anterior ao fato, como vocês já viram também. Não dá para pegar um fato, aconteceu um fato, e no dia seguinte o Congresso, o presidente, todo mundo corre e faz uma lei. Não adianta. Essa lei só é aplicada nos fatos que acontecerem daí para frente. Ela não volta para aplicar no fato que até então não era tipificado, não era previsto em lei. Nem pena sem prévia cominação legal. Igualmente ao crime, a pena. O crime em si, ele é trazido no Código Penal, na lei, em dois preceitos. Preceito primário, onde se define a conduta. Qual é a conduta criminosa? Matar alguém. Qual que é o preceito secundário? Ou seja, a sanção. Reclusão de 10 a 20 anos. Essa é a sanção secundária. É a pena. Qual é a pena para quem mata alguém? E aí nós teremos vários tipos de pena que nós estudaremos. Mas essa pena também deve ser prevista anteriormente à conduta praticada pelo autor. Portanto, para a aplicação da penalidade, deve-se ter o fato tipificado como crime anteriormente à conduta do agente. E aí nós temos hipótese de leis posterior deixar de considerar uma conduta como crime. Está no artigo 2º do Código Penal Militar e também do Código Penal Comum. Vamos usar aqui, para facilitar, a expressão CPM para Código Penal Militar e CP para Código Penal Comum. Beleza? Vamos lá. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato de lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Vejamos que nós temos um crime previsto em lei, uma conduta praticada na vigência desta lei, que previa o fato como crime, e, posteriormente, algum tempo depois, uma nova lei veio e falou: esse fato não é mais crime. Então, se essa nova lei veio e falou que o fato não é mais crime, o que nós temos? Uma lei supressiva de incriminação. É um abolite o crime, aboliu o crime, acabou com o crime. Então, se acabou com o crime, acabou também com todos os efeitos desse crime, exceto os efeitos da natureza civil. Então, se o cidadão que praticou o crime está preso, obrigatoriamente ele tem que ser solto. Se ele está pagando prestação de serviço à comunidade, se ele está impedido de frequentar determinados locais, qualquer que seja a pena, qualquer que seja a sanção penal que ele esteja cumprindo, ela tem que cessar imediatamente, com exceção aí dos efeitos de natureza civil. O que seriam esses efeitos de natureza civil? Eu vou citar como exemplo aqui a reparação do dano. Por exemplo, um autor que, na prática do crime, ele danifica um imóvel, um carro, alguma coisa de uma pessoa, de um terceiro. Esse ressarcimento, ele é de natureza civil, ele não é de natureza penal. De natureza penal recai sobre a pessoa, de natureza civil sobre o patrimônio ali da pessoa, praticamente, né? Em grosso modo, é mais ou menos isso. Então, ele deixa de cumprir a sanção penal, mas continua cumprindo a sanção civil, que paralelamente acontece em alguns casos.
Nós temos, então, no mesmo artigo, o conflito de leis. Conflito de leis penais no tempo. Uma lei nova, ela pode ter três efeitos diferentes. Ela pode ser incriminadora, ela pode vir uma lei nova que torna uma conduta criminosa, uma conduta que antes não era crime, passa a ser crime. Ela pode ser uma nova lei que cria uma sanção mais grave, e nós temos duas legislações, nos dois casos, uma lei que é uma lei nova, que é mais grave que a lei anterior, e temos uma possibilidade dela abolir o crime, ela acabar com a conduta criminosa, que é o que a gente falou anteriormente. Nesse caso, quando ela abole o crime, ela acaba com o crime, ela extingue ali a punibilidade, então não tem por que um processo judicial que corre na justiça continuar correndo, porque ela descriminalizou a conduta. Então, você não tem mais o que se apurar naquele fato, naquele processo. Afasta os efeitos penais, se o caso já foi resolvido, já houve a sentença do juiz, e se já está havendo um cumprimento de sentença, um cumprimento de pena, ele afasta esse cumprimento, acaba com esse cumprimento, e aí a gente lembra que os efeitos civis permanecem, e aí mantém a natureza civil, né? Os efeitos da natureza civil, como já falei. A lei supressiva de incriminação está no parágrafo 1º do artigo 2º. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória e recorrida. Trata-se de retroatividade benéfica. Nós estudamos lá no direito penal o princípio da irretroatividade, não é? A exceção é que só retroage a lei se ela for mais benéfica. O que é retroagir? Vamos ver logo à frente, mas é o fato de uma lei mais nova ser aplicada num fato anterior, um fato praticado anteriormente. Quando nós estudamos o princípio da legalidade, nós vimos que o fato tem que ser posterior à lei. Contudo, pela retroatividade da lei mais benéfica, uma lei nova que beneficie o réu, que seja melhor para ele do que a lei que já vigorava, ela pode ser aplicada, sim, retroativamente. É uma lei mais benéfica. Um exemplo, não se considera mais o fato como crime, passando a ser a contravenção ou deixando de ser punido. Algumas circunstâncias perdem o caráter de agravante, diminui o prazo prescricional, dentre outras formas. Isso aqui são formas da lei ser mais benéfica. Ela pode diminuir a pena, pode melhorar a condição de circunstâncias agravantes e atenuantes, coisas assim. Aí nós temos que analisar a questão seguinte, está no parágrafo 2º. Como que se apura aí? Como que se fala que a lei é melhor ou pior do que a antiga? Como que se apura a benignidade da lei, né? Aí o próprio Código já traz taxativamente que a lei tem que ser analisada no contexto amplo. Não pode pegar um fragmento de uma lei, esse pedaço dessa lei é melhor, a lei A é melhor no assunto tal, a lei B é melhor no outro, a gente usa um pouquinho de um pouquinho da outra. Negativo, não pode. Ou você pega uma lei inteira e aplica a lei inteira, ou pega a outra lei inteira e aplica ela inteiramente. E aí, assim que se faz a apuração aí de melhor ou pior lei. Quanto às medidas de segurança. Medida de segurança, diferentemente da sanção penal, da pena em si, né? A medida de segurança ela é uma medida de proteção. Um exemplo clássico dela é a internação em manicômio judicial daquelas pessoas especiais, pessoas com surto, pessoas que têm alguma deficiência mental e que, por isso, precisam ser cuidadas. É uma proteção para a própria pessoa, uma proteção para as pessoas que a rodeiam, né? Que a circundam. As medidas de segurança regem pela lei vigente ao tempo da sentença. Percebem que aqui nós temos uma pequena diferença. Diferentemente das penas, que carecem ali de uma lei prévia, uma lei anterior que a defina,
A medida de segurança, ela é vigente ao tempo da sentença, aplica-se a que está vigente ao tempo da sentença. Ou seja, ocorreu um fato no ano de 2001. Aí, como a justiça demora um pouco, e esse processo um pouco, ele é importante para que o processo amadureça, no ano de 2001 aconteceu o fato. Criem na cabeça de vocês a linha do tempo. Aí, quando foi em 2003, o juiz deu a sentença. Beleza. Qual é a medida de segurança? Aí ele definiu na sentença que o réu cumpriria uma medida de segurança. Nesse caso, ele não cumprirá a medida de segurança que era prevista em lei em 2001, mas a que está prevista em lei vigente em 2003. E se for a mesma, ok, vida que segue. Se tiver mudado, a da sentença. Mas aí a gente avança um pouquinho. Prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente ao tempo da execução. Ou seja, praticamente, só para vocês entenderem, nós temos um fato, temos um processo, uma sentença, e da sentença para frente é a execução, que é o cumprimento dessa sentença. Cumprimento da sentença é o que o juiz mandou. Você vai ficar preso 10 anos, no dia 1 de janeiro de 2001. Então, até o dia 1 de janeiro de 2010, o réu vai ficar preso. E esse período é o tempo de execução da sentença, de 1 de janeiro de 2001 até 1 de janeiro de 2010. 10 anos preso. Tempo de execução da sentença. No caso, voltando aqui para a medida de segurança, nós temos uma lei vigente no tempo da sentença, porém, no decorrer da execução, a lei mudou. Quando o réu foi começar a executar a lei, cumprir a sentença, a lei já mudou, já está diferente. E aí nós temos novamente uma alteração de aplicação de lei. Não vai ser nem aplicada em 2001, na data do fato, não vai ser aplicada de 2003, na data da sentença, mas vai ser aplicada a terceira legislação, que está na data da execução. Então, é muito importante a gente ficar atento quanto a isso, porque isso pode ser objeto de muita pegadinha. Aqui, o examinador ele pode inverter essas coisas, falar que a pena rege pela lei vigente ao tempo da sentença, mas não é a pena, é a medida de segurança. Ele pode pegar a medida de segurança e colocar lá no artigo da pena, falar que a medida de segurança exige uma prévia definição legal, e por aí fazer alterações. Por isso é importante a gente ler os artigos, ler e reler com atenção, para não cair nesses detalhes, que é nos pequenos detalhes que a gente acaba pecando. Vocês estão vendo que eu estou tomando muita água, porque a garganta já está com dificuldade aqui. O resfriado que eu peguei não é Covid, ou também pode ficar tranquilo, estou sem máscara aqui, mas eu só saiu aqui. Mas não é realmente um resfriado, devido a algumas friagens aí que eu peguei nos dias anteriores, então nós vamos vencendo com isso. Por isso que eu estou tomando muita água. E aí vem o artigo 4º, a lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, nós temos duas situações distintas, dois tipos aqui de leis. Só um minuto que eu vou conferir aqui se está dando alguma divergência. Não, tudo aqui. Lei excepcional temporária. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessado as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que isso quer dizer? As leis, normalmente, elas têm a data de início, mas não tem prazo de validade. Ela vai ser válida até que venha outra e diga que ela não é mais válida. Outra com igual competência, né? Com igual nível de competência. E devidamente válida, votada, aprovada e sancionada. Mas aí nós temos duas exceções, que são a lei excepcional e a lei temporária. Leis temporárias são as que possuem vigência previamente fixada pelo legislador.
norma de instrução, portaria. Essas leis temporárias, a gente pode citar como exemplo a Lei Geral da Copa. Todo mundo vai lembrar que tinha uma Lei Geral da Copa. Nela trazia ali algumas coisas que eram válidas só no período da Copa. Se acabou a Copa do Mundo, acabou a vigência da lei. Quando tiver outra Copa, faz outra lei. Beleza? Essas são as leis temporárias. Elas têm prazo de validade. As leis excepcionais, elas estão vigentes hoje. Estão em vigência. Contudo, para que elas sejam aplicadas, algumas circunstâncias têm que acontecer. A circunstância prevista nela tem que estar ocorrendo, né? E aí, são as leis que vigem durante situações de emergência. Por exemplo, durante o período de guerra, aí a lei tem vigência. Durante o período de calamidade pública, aí essa lei tem vigência. E aí, por que é importante a gente compreender esses conceitos? Porque a essas leis, nós teríamos o Instituto da Ultratividade da lei. O que é isso? Essa lei, que é anterior, vamos supor, a lei da Copa. Vamos pegar como exemplo a lei da Copa para ilustrar. A Copa do Mundo, 2018, teve uma lei geral. Suponhamos que em 2018, a lei da Copa previa que jogar latinha de cerveja na rua é crime. Então, a lei geral da Copa prevê jogar latinha de cerveja na rua é crime. Detenção de 1 ano. Esta é a pena. Suponhamos que o cidadão jogou uma latinha de cerveja no chão em 2018, durante a Copa, no jogo do Brasil e da Argentina. Jogou a latinha no chão, praticou o crime. Estou achando que a minha água não vai aguentar. Vamos lá. Jogou a latinha no chão, praticou o crime. Foi preso, foi para a delegacia, está processado. Só que aí a Copa acabou. No mês de Copa, acabou. O juiz não conseguiu dar a sentença nesse período, até porque é um período recorde, né? Pelo andamento da nossa justiça. Só que aí, passaram-se 2 anos, e agora, 3 anos, agora em 2021, o juiz está lá com o processo na mão para sentenciar. E como que ele faz? Se a lei nem vale mais, ela era temporária, ela nem tem validade mais. Ela tem aplicação, ele tem aplicação com base no artigo 4º. Vamos lá, a lei temporária, excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, ou seja, aquele fato ocorrido em 2018 será aplicado à lei de 2018, a lei da Copa, que estava vigente. A esse instituto dá-se o nome de ultratividade. E aí nós vamos explicar o que seria a ultratividade. A lei em vigor, ela está ativa, né? Está em atividade. E aí nós temos o instituto da extraatividade, que é o momento em que ela está em atividade fora do período de sua duração, ou para frente ou para trás. Ultratividade, que é uma espécie do gênero extraatividade, a ultratividade diz o quê? Ela diz que uma lei antiga será aplicada a um fato novo. Uma lei antiga, que já não tem mais validade, já foi revogada, vai ser aplicada a um fato novo. Desde que o fato tenha sido praticado no período da sua vigência, né? É lógico. Vamos pegar o Código de Hammurabi, que teve sua vigência há muitos e muitos anos, e aplicá-lo hoje, de hipótese alguma. Mas há um fato que teria acontecido naquela época, aí sim seria prudente com base nesse princípio. Então, ultratividade, quando a lei antiga é aplicada a fatos ocorridos durante a sua vigência, desde que ela seja mais benéfica ao réu do que a lei revogadora. E aí nós retornamos naquele princípio da
retroatividade somente da lei mais benéfica, né? Se a lei nova for mais benéfica do que a lei antiga, nós vamos aplicar a nova, com certeza. E aí, a gente volta aqui e explica a retroatividade. Retroatividade ocorre quando a lei nova é aplicada a fatos praticados na vigência da lei anterior, desde que a lei nova seja mais benéfica ao réu. Então, se a outra atividade, você pega uma lei antiga e aplica um fato novo, aplica a um fato na vigência de uma lei nova, quer dizer, a lei antiga é aplicada na vigência de uma lei nova. Não é um fato que é novo. Se eu falei isso, eu estou corrigindo. Então, você pega uma lei antiga e aplica a um fato, sendo que esse fato já é tratado por uma lei nova. Na retroatividade, você pega uma lei nova e aplica um fato que já aconteceu, um fato antigo, mas que já era tratado em lei anterior. Contudo, esse tratamento não era tão bom quanto o tratamento atual. Ou seja, a lei nova é aplicada a fatos praticados na vigência de lei anterior, desde que a lei nova seja mais benéfica ao réu. Espero que eu tenha explicado com clareza. Se não, podem fazer perguntas que a gente vai condensar todas as perguntas do chat e eu faço questão de responder, tá bom? Aí, só para título de informação, a súmula 711 do STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanente. A gente vai chegar lá, no crime continuado ou permanente, mas a gente já adianta aqui só para fins de não perder aqui o fio da meada com relação à aplicação da lei penal. Eu estou falando lei penal para não tornar cansativo ali, lei penal militar, lei penal militar. Nós estamos tratando de direito penal militar, obviamente estou falando do direito penal militar, da lei penal militar. Beleza? Crime continuado. Crime continuado é aquele em que o agente ele pratica várias condutas seguidas e que, por razões ali, as condutas mesma espécie, tempo e lugar, e são semelhantes na contra-execução. Ou seja, a pessoa passa numa farmácia, furta um chocolate, entra na outra farmácia, furta outro chocolate, entra numa loja de brinquedo, furta um biscoito, gasta um biscoito e furta um biscoito, entra no mercado, ou seja, ele faz vários furtos da mesma forma que ele fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, só com estabelecimentos diferentes, mas um na sequência do outro. Ou seja, é como se ele saísse para furtar e continuasse furtando. Militar, aí no caso, trazendo aqui para o crime militar, um exemplo bem prático é o militar que ele vai furtar o armário no vestiário. Ele arromba um armário, furta um objeto, arromba o segundo armário, furta outro objeto, e arromba vários armários, furtando vários objetos. Esse é o crime continuado. O crime permanente, ele é apenas uma conduta, porém uma conduta que se prolonga no tempo. O crime, por exemplo, vou dar um exemplo de um crime que não é permanente, é um crime instantâneo. O crime de furto. O militar viu o armário da pessoa, do outro militar aberto, foi lá e furtou uma camisa. Se consumou o crime instantâneo. Ele foi embora, todo mundo foi embora, consumado o crime. O militar desacata o superior. Ele manda lá o superior ir para onde ele quiser. Consumado o crime, é um crime instantâneo. Agora, suponhamos que o militar esteja para fins de prática de um crime permanente. Eu vou utilizar aqui uma figura de um crime que vocês provavelmente nunca ouviram falar. É um crime só militar somente. É o crime de deserção. O crime de deserção consiste no militar desaparecer por mais de 8 dias sem dar notícia. Ou seja, o militar não está de férias,
Ele deveria trabalhar, não foi trabalhar e também não deu notícia, já se passaram mais de 8 dias. Ele é um desertor, ele está cometendo um crime de deserção. E aí nós temos um crime permanente, por quê? Porque a partir do 8º dia, a partir do momento que ele consumou o crime de deserção, enquanto ele não aparecer, o crime está sendo cometido. Ele está em estado de flagrância. Ele pode ser preso a qualquer momento após o 8º dia. Então, é um crime permanente. A consumação se estende no tempo. Mais um exemplo de sequestro e cárcere privado. Se o militar pegou outro militar, colocou dentro de uma sala, trancou a sala e não deixou ele sair, ele está lá em cárcere privado. Enquanto ele permanecer dentro dessa sala, preso pelo militar, ele estará cometendo o crime de sequestro e cárcere privado. Extorsão mediante sequestro, mesma coisa, e a deserção que eu já falei. E agora nós temos o tempo do crime. No artigo 5º e no artigo 4º do Código Penal. Já foi estudado por vocês no Código Penal comum, com certeza, pelo andar da carruagem, acredito que vocês já chegaram nessa parte e já passaram bastante. Ainda mais com o professor que vocês têm, que merece o respeito, né? Uma aula de Direito Penal do Tenente Duarte deixa a gente em situação de dificuldade para ministrar uma aula de Direito Penal Militar depois. Mas a gente vai superar isso aí e vamos vencer. Não com a mesma qualidade, mas vamos vencer. Então, vamos voltar para a aula aqui, porque a gente não pode perder tempo. Já está tarde. Vamos lá. Artigo 5º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja do resultado. Ou seja, para o direito penal militar, aplica-se a teoria da atividade. Tempo do crime, atividade. Ou seja, o momento que o militar, que o autor, praticou uma ação criminosa, este é o momento do crime. Não importa quando será o resultado. O que importa é o momento da ação ou da omissão, porque nós temos também a possibilidade de ele cometer um crime por não fazer uma coisa que ele deveria ter feito. Se o tempo do crime aplica-se a teoria da atividade, no lugar do crime nós temos uma pequena diferença, inclusive em relação ao direito penal comum. Aqui, retornando aqui, no tempo do crime nós aplicamos a mesma teoria do Código Penal comum. É importante que vocês gravem isso aqui, não vou conseguir mostrar. A última, deixa eu voltar, isso. No parênteses, a última palavra aí, CPM igual a CP. Quer dizer que a gente não tem diferença quanto ao tempo do crime, nos dois códigos. Isso já facilita a memorização. Quanto ao lugar do crime, nós temos uma pequena diferença. São 3 teorias, assim como no Código Penal comum. Teoria da atividade. O lugar do crime é aquele em que se iniciou a execução da conduta típica. Ou seja, o lugar da conduta, da ação. Teoria do resultado. É o lugar do crime, é o local onde se produziu o resultado. E a teoria da ubiquidade, ou mista, que considera que o lugar do crime é tanto o lugar da atividade quanto o lugar do resultado. E aí nós temos uma pequena diferença em relação ao lugar do crime entre os dois códigos. O Código Penal comum adota como lugar do crime a teoria da ubiquidade, ou seja, tanto o local da ação quanto do resultado são locais do crime. Ou seja, o indivíduo, lá para o direito penal comum, o indivíduo estava na divisa entre as cidades de São Sebastião do Maranhão e a cidade de José Raidan, para os meus vizinhos aí. Ele foi lá e deu uma facada na cidade de Maranhão, deu uma facada no sujeito na cidade de Maranhão, e esse sujeito vítima correu, pegou um carro e correu para José Raidan para ser socorrido, para ir para o médico.
Só que chegando lá ele faleceu. Tanto o Zé Raizan quanto o Maranhão são locais do crime. Por quê? Porque tanto o local em que o autor desferiu o golpe de facada na vítima é o local do crime, quanto o local em que o fato se consumou, que a morte se consumou. Teoria, e essa foi o Código Penal comum, como eu estava dizendo. Para o Código Penal Militar, nós temos duas situações. Para os crimes comissivos, ou seja, os crimes que demandam uma ação do autor, do militar do autor, aplica-se a teoria da ubiquidade. Ou seja, se ele for praticar um crime de homicídio, se ele for desferir uma facada, como no exemplo anterior, teoria da ubiquidade, idêntico ao Código Penal comum. Contudo, para os crimes em que os crimes que são praticados mediante uma omissão, em que o militar tem uma obrigação de praticar um determinado ato e ele não pratica, para esses crimes considera-se como local do crime, como lugar do crime, o lugar em que ele deveria ter praticado esta ação. Só para ilustrar, um exemplo para a gente ilustrar é o seguinte: o militar deveria, uma conduta que o militar poderia fazer aqui. O militar teria a obrigação de socorrer alguém. Ele não presta esse socorro, ou seja, ele se omite quanto ao socorro. O lugar do crime, nesse caso, é o lugar onde ele deveria ter prestado socorro. Se tem uma conduta que é esperada do militar e ele não a entrega, ele não pratica essa conduta, esse local onde ele deveria praticar é o lugar do crime para o direito penal militar. Então, nós temos essa circunstância. Artigo 6º. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a ação criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado nos crimes omissivos. Não, onde... Vamos voltar lá. Eu embolei aqui. Artigo 6º. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob a forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Teoria da ubiquidade. Vejamos. Onde se desenvolveu a atividade criminosa, onde se produziu o resultado, ou deveria se produzir. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida, ou seja, onde se esperava que o militar praticasse a ação é o local do fato. Aqui nós temos aqui, então, um mnemônico para ajudar a gente a guardar. Lugar do crime. Nós temos aqui não só lugar do crime, lugar e tempo do crime, né? Vocês podem ver, crime omissivo, teoria da atividade. Considera esse lugar do crime o local onde se deu a omissão. No lugar em que deveria realizar-se a conduta omitida. O Código Penal Militar é diferente do Código Penal Comum nesse termo, para o crime omissivo. E aí, eu escrevi só lugar do crime aí embaixo, lugar do crime no CPM, lugar do crime no CP. Me desculpa, eu fiz errado. Isso aí nós estamos tratando luata e luta. Luta é no Código Penal Comum. L, lugar, ubiquidade. LU para o Código Penal Comum. Vamos lá, a palavra de baixo, luta. Luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. L, lugar, ubiquidade. Tempo. P, tempo, a atividade. Para o Código Penal Comum, nós temos luata. Cancela. Para o Código Penal Militar. Para o Código Penal Militar, luata. Lugar, ubiquidade e atividade. Para os crimes homicídios, atividade. Tempo, atividade. Para o Código Penal Comum, luta. Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Eu acredito que eu baguncei mais a cabeça de vocês.
Era para ajudar, eu me confundi vocês. Se tiverem dúvidas, joguem no chat que a gente esclarece. Beleza? Vamos que vamos, porque a hora está avançando. Princípios da territorialidade e extraterritorialidade. Isso aqui é importante a gente saber. Não é muito cobrado, mas é importante a gente saber porque é um pouco diferente em relação ao Código Penal comum e Código Penal militar. Então, pode ser algo cobrança sim. O CRS gosta muito dessas diferenças. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. O que o artigo 7º nos diz aqui? Ele fala que o Código Penal militar aplica em qualquer lugar. Se o militar brasileiro cometeu crime, Código Penal militar. Ele te busca onde você estiver. Inclusive, em algumas extensões. Ele, inclusive, prolonga a extensão do território. Vamos seguir para a gente descobrir isso. A regra do CPM no artigo 7º, então, é o que? Aplicado os princípios da territorialidade e extraterritorialidade restrita. Ou seja, territorialidade, o crime cometido no país, no território nacional. Extraterritorialidade, cometido fora do território nacional. Extra-Brasil. A regra no Código Penal comum já é diferente. A regra é o princípio da territorialidade, sendo o princípio da extraterritorialidade uma exceção. Para o Código Penal militar, vamos lá, vamos diferenciar isso aqui para a gente não confundir. Para o Código Penal militar, a regra que se aplica tanto à territorialidade, tanto o Brasil, quanto à extraterritorialidade, o estrangeiro, nos casos de crime militar. Aconteceu crime militar praticado por militar do Brasil, onde quer que seja, a Justiça Militar vai processá-lo. Beleza? No Código Penal comum, praticado um crime para o Código Penal comum, a regra é o princípio da territorialidade. Em regra, o Código Penal comum só se aplica ao crime cometido no Brasil. Excepcionalmente, fora do país. Excepcionalmente, se aplica o Código Penal comum ao crime cometido no estrangeiro. Desse modo, quando um militar brasileiro cometer um crime militar em missão de paz em outro país, será aplicado o Código Penal do Brasil. Beleza? Espero que não fiquem dúvidas. Como eu falei, nós temos o território nacional por extensão. Ou seja, não basta termos o Brasil e o estrangeiro, ainda nós conseguimos estender o Brasil, conseguimos aumentá-lo. O que seria isso? O que seria esse território nacional por extensão? Seria uma ilha? Seria, não sei. Vamos ver aqui. Parágrafo 1º do artigo 7º. Considera-se território nacional por extensão os navios e aeronaves brasileiros, onde quer que estejam, desde que sob o comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Ou seja, qualquer que seja um navio brasileiro ou aeronave brasileira. Ah, professor, então quer dizer que se eu estiver num cruzeiro e a Marinha tomar esse cruzeiro em alto mar e utilizá-lo militarmente, o crime cometido lá dentro pelos militares é crime militar, por extensão do território nacional, vai ser aplicada a lei penal militar brasileira? Sim. Mas o navio é um cruzeiro, é particular, foi comprado a passagem foi comprada por todo mundo, é particular. Mesmo assim, se a Marinha, que é uma instituição militar, se ela tomar esse navio e ocupá-lo militarmente, ele passa a estar sob administração militar, e isso coloca nele ali a qualidade de extensão do território nacional.
Quanto aos navios militares, aos navios e aeronaves militares, a gente precisa falar. A aeronave da mesma forma. Tanque de guerra. Tanque de guerra não é considerado território nacional por extensão. A lei é clara, o legislador foi taxativo ao dizer somente navio e aeronave. Então, o que é o navio? É só aquele navio grande? Não. Um barquinho serve? Uma lancha serve? Serve. Conceito de navio: qualquer embarcação sob comando militar. Então, se os militares ali tomaram um barquinho, é um navio para fins de aplicação da lei penal militar. Só voltando aí, eu pulei um pouquinho. Se o crime é cometido a bordo de navio ou aeronave estrangeira, aí nós mudamos um pouquinho. Navio ou aeronave estrangeira. Será aplicada a lei penal militar brasileira se estiverem presentes duas condições. E aí é importante a gente guardar o seguinte: o parágrafo anterior falava de navio ou aeronave brasileiros. Se for estrangeiro, nós precisamos de duas situações cumulativas, duas condições. Para que um navio ou aeronave estrangeiro seja considerado extensão do território nacional, desculpa, gente, é necessário que esse navio ou aeronave esteja em local sujeito à administração militar, ou seja, num porto da Marinha, ou num hangar do Exército, da Aeronáutica, no caso dos aviões, e que o crime atente contra instituições militares, contra o quartel, contra o porto, contra o hangar, que seja contra a instituição militar. Ou seja, para que uma embarcação aeronave estrangeira, para que seja aplicada a lei penal militar dentro de em um fato que ocorreu dentro de uma embarcação ou uma aeronave estrangeira, é necessário que ocorram duas situações juntas. Não é uma ou outra. São uma e outra. O local onde esse navio ou aeronave está tem que ser um local sob administração militar, sujeito à administração militar. O crime atente contra as instituições militares. Beleza? Vamos seguir. Dúvidas no chat. Artigo 8º. Pena cumprida no estrangeiro. E aí, nós temos exemplos de missões de paz que são cumpridas no Haiti e em alguns outros países. Vamos usar aqui os militares do Exército, seria mais comum fazer isso, mas temos militares das forças brasileiras que fazem isso. E ainda que não façam isso, nós temos um curso que vocês vão aprender futuramente, que é o curso de Polícia Comunitária. Esse curso, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela envia um militar daqui lá para o Japão para aprender e compartilhar o conhecimento com os japoneses. E a gente traz de lá algumas técnicas de policiamento comunitário, porque o Japão é referência nesse assunto. E aí, suponhamos que um policial militar, ele cometa um crime lá no Japão. Cometido o crime no Japão, a gente já sabe que a lei penal brasileira vai ser aplicada. A lei penal militar brasileira vai ser aplicada, porque nós temos o princípio da extraterritorialidade. Então, ele pode ficar lá o tempo que for. Quando ele chegar, ele vai ser processado pelo direito penal militar. E aí, suponhamos que ele seja processado também no Japão. No período que ele está lá, ele foi preso lá, o crime que ele cometeu era crime no Japão também. Ele cometeu o crime lá, foi preso, foi condenado, cumpriu a pena e 2 anos depois ele voltou para o Brasil. Chegando no Brasil, processo novamente. A Justiça Militar não vai perdoá-lo. Vai processá-lo e, se condenado, vai cumprir pena de novo. Aí, nós temos a seguinte situação. Ele já cumpriu uma pena no estrangeiro. Suponhamos que a pena cumprida por ele no estrangeiro seja idêntica à pena que ele foi condenado aqui no país, aqui no Brasil. Ele foi preso lá por 1 ano de detenção. Foi lá e cumpriu 1 ano de detenção. Chegou aqui, ele foi processado
Julgado, o juiz condenou ele a 1 ano de detenção. Ele tem que ficar preso de novo? Negativo. Pagou a pena dele já. Pagou lá no Japão. E aí nós vamos ler o artigo para a gente continuar o raciocínio. A pena cumprida no estrangeiro atenua aquela imposta no Brasil pelo mesmo crime quando forem diversas, ou nela é computada quando idênticas. Nós vamos pegar só o finalzinho do artigo. Ou nela é computada quando idênticas, ou seja, ou nela é compensada, ou nela é contada, descontada quando idênticas. Se as duas penas são iguais, se lá era 10 anos e aqui foi 15, você desconta os 10, ele cumpre 5. Se lá era 1 ano e aqui foi 1 ano, pau a pau, morreu a nota. E se as penas forem diversas, se elas forem diferentes? Aí não tem como computar, não tem como descontar. Mas a pena cumprida no estrangeiro vai ser um atenuante, vai ser uma causa que vai ser como eu falo, vai ser um motivo para se diminuir a pena do país, do Brasil. Então, se ele cumpriu lá 1 ano de detenção e foi condenado aqui a pena de 2 anos de reclusão, uma pena diferente da detenção, a pena de detenção cumprida no Japão vai atenuar, vai diminuir, vai abrandar a pena de reclusão que ele foi condenado aqui no país. Então, vamos ler lá a observação. Se a pena for igual, o agente não cumprirá nenhum dia de pena. É o que a gente explicou no caso de 1 ano de detenção. Porém, se a pena do autor cumprida no estrangeiro for de 10 anos de reclusão, e no Brasil o autor for condenado a 15 anos de reclusão, será realizada detração ou desconto da pena, detração penal, ou seja, um desconto no cômputo da pena do crime militar. E dessa forma o autor cumprirá apenas a quantidade de 5 anos de reclusão, que é o restante. Isso aí é uma garantia para que o militar não seja punido 2 vezes ali pelo mesmo fato, para que seja punido uma vez só, muito embora tenha essa punição no Japão e tem a punição aqui, a diferença é que ele vai cumprir justamente para compensar a gravidade que aqui o nosso país atribuiu ao crime. Os militares estrangeiros. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratado ou convenção internacional. Da mesma forma que nós enviamos um militar para o Japão, nós também recebemos militares aqui. Na academia, lá em Belo Horizonte, na academia, a gente vê constantemente isso. Militares da Argentina, do Chile, visitando a academia, conhecendo as nossas doutrinas, o nosso trabalho. Se numa dessas visitas um militar estrangeiro comete um crime no nosso Brasil, né, no nosso país, ele será sim processado pela Justiça Militar Brasileira. Contudo, aí nós teremos que observar se existe ou não um tratado ou convenção. O que seria esse tratado ou convenção? São, vamos dizer, grosso modo, são acordos que os países fazem, determinado grupo de países ali se ajuntam e fazem, definindo normas entre eles. E aí, essas normas elas serão superiores aí às normas internas de cada país, porque se trata de um acordo e a vigência dele abrange vários países. Então, se um estrangeiro comete um crime no Brasil, pode penal militar nele, exceto na vigência de tratado ou convenção internacional. Agora nós temos 2 definições que são importantes de a gente tratar, que é o militar da reserva ou reformado. O público civil, vocês estão acostumados em ouvir a palavra aposentadoria. A grande maioria de vocês tem alguém que já aposentou. O militar, ele não aposenta. Ele vai para a reserva e depois ele reforma. O que é isso? Semelhantemente à aposentadoria, é o momento em que o militar ele para de trabalhar
ele fica na reserva ali por um tempo, porque nesse período de reserva, ele ainda pode ser chamado a trabalhar, ele pode voltar para o serviço voluntariamente. Então, ele fica na situação de estar na reserva. Vamos levar lá para o futebol, ele vai para o banco. Aí ele senta no banco e fica no banco. Aí vem um jogo, o outro ele não joga, vem outro ele não joga, vem outro ele não joga. Aí passou um tanto de jogo sem jogar, aí nós vamos para a reforma. É o momento que ele sai do clube e vai para a torcida. Essa aí é a reforma. Decorridos ali 5 anos na reserva, o militar ele é transferido automaticamente para a reforma, ele é reformado. O militar da reserva, ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade, para efeito da aplicação da lei penal militar. O militar da reserva ou reformado, ou seja, ambos militares podem ser empregados na administração militar. Eu acho que eu cometi um equívoco aqui de falar que o reformado não volta, mas ele volta assim a pedido, voluntariamente ele pode voltar, ele só não é obrigado a voltar. Ambos, quando em situação de atividade, quando eles estão empregados na administração militar, eles equiparam-se ao militar na situação de atividade. Então, se o militar reformado da reserva está trabalhando, ele se submete à legislação penal militar normalmente, igual a qualquer outro militar. Inclusive em direitos, não só em deveres, mas também em direitos. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para efeito de aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado um crime. O que isso quer dizer? Ele conserva essas responsabilidades. Por quê? Porque nós veremos mais para frente, tem alguns determinados crimes militares que eles são praticados especialmente por algumas autoridades, ou contra algumas autoridades. Por exemplo, o fato de um militar ser comandante agrava um pouco a pena dele. E o fato de algum crime também ser cometido contra, por exemplo, um superior, o crime de desacato ao superior, por exemplo, é um crime mais grave. Então, o fato de um militar ser superior, ele preserva ali a sua prerrogativa, no caso de crime militar. E da mesma forma, o próprio tratamento para com esse militar. Por exemplo, um militar, um sargento da Polícia Militar, ele, uma vez preso, ele só pode ser conduzido, transportado de um lugar por um superior dele. Não pode pegar um soldado, um cabo, e conduzir um sargento de um presídio para o outro, por exemplo. Isso é uma prerrogativa da graduação de sargento, da condição dele de superior. E aí, deixa eu ver aqui onde que a gente está. Beleza, defeito na incorporação. A gente já está acabando, eu não vou delongar muito. A gente já está com 1h20 de aula. Eu acredito que vocês estejam bastante cansados. Eu vou falar até o artigo 15. Até o artigo 15 com vocês. Só mais 2 artigos, bem firme aí que a gente está acabando. Aqui é 2 palitos, a gente vai matar isso aqui. Artigo 14. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. O que isso quer dizer? Vocês estão prestes a incluir na Polícia Militar. Com a graça de Deus, vocês estarão conosco na viatura muito em breve. Eu torço por vocês e tem muita gente torcendo por vocês. Então, em breve, vocês estarão incorporados na Polícia Militar. Suponhamos que alguém lá na Polícia Militar de Minas Gerais isso não aconteça. Mas na Polícia da Alemanha talvez aconteça. Então vamos dar um exemplo da Polícia da Alemanha. Suponhamos que na Alemanha um militar incorporou lá, porém ele não tinha os requisitos para incorporação. Ele não tinha, por exemplo, curso superior. E o diploma dele havia sido fraudado, o diploma de curso superior dele. Então, ele tinha um defeito para incorporação. Ele não preencheu os requisitos, mas conseguiu entrar.
E aí, ele ingressou na polícia, na primeira semana de curso ali, ele foi lá e perdeu a cabeça, esquentou a cabeça demais e desacatou o sargento. No meio da atividade, ele desacatou o sargento. E aí ninguém sabia que ele estava com defeito na incorporação, ninguém sabia do diploma dele ainda. Já que ninguém sabia do diploma, ele comete um crime militar e vai ser aplicado ao fato o Código Penal Militar. Normal. Por quê? Porque ninguém sabia. Aí vamos supor que esse fato teria acontecido na segunda semana de curso. E na primeira semana, eles descobriram que o diploma dele estava fraudado. E não podia nem ter ingressado na polícia. E já foram lá e alegaram isso aí. Não, esse militar não pode ser militar. Ele não preenche os requisitos para ser militar. Não pode ser. Só que até ele sair do curso, ele cometeu o crime. Antes de sair, ele cometeu o crime, desacatou o superior, o sargento, desacatou o sargento. Aí nós vamos perguntar, ele comete um crime militar de desacato ao superior ou ele comete um crime comum de desacato? Nesse caso, o defeito de incorporação dele já havia sido descoberto e alegado. O pessoal já estava correndo atrás de desligar do curso porque tinha esse defeito. Então, nesse caso, não se aplica o direito penal militar nele, porque descobriram o defeito anteriormente ao crime. E vai se aplicar ao fato o Código Penal comum. Ele vai responder pelo crime de desacato, mesmo tendo desacatado um sargento durante a atividade na escolinha de soldado. Beleza? Espero que eu tenha sido claro. Vamos ver aqui na observação o que a gente tem. Com base nesse artigo, pode ser evitada a alegação de atipicidade da conduta ou mesmo de nulidade processual, quando um convocado, que não deveria ser, cometer algum delito militar, por exemplo, a deserção. Nesse caso, o autor só poderia alegar defeito de incorporação se o fato fosse conhecido da administração militar anteriormente à conduta criminosa praticada. Aqui ele traz um exemplo de incorporação. E a gente pode dar o exemplo de tiro de guerra dos militares do Exército, por exemplo, que incorporam, mas não aparecem, não se apresentam para o início das atividades. Mas aí, às vezes, ele incorpora sem saber que está incorporado, ou há um defeito ali e também não alega. Aí não se pode atribuir a ele ali o crime militar se ele já tiver alegado, né? Se for um defeito conhecido e já arguido, já alegado, ele pode falar assim, não sou desertor, não estou desaparecido do quartel, não. Nem deveria estar aí, já pedi para sair, já pedi para reconhecer que eu não devo estar, mas ninguém reconheceu, então ele não tem por que responder pelo crime. Para finalizar, tempo de guerra. Vamos lá, tempo de guerra. Normalmente a gente vai estudar só crimes militares em tempo de paz. Está previsto no edital crimes militares em tempo de paz. Porém, é importante que a gente saiba o que é o tempo de guerra. A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas só para citar. Artigo 15 fala: o tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da lei penal militar, começa com a declaração ou o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Ou seja, assim como é decretado estado de emergência, estado de calamidade pública, estado de sítio, estado de defesa, vão ver tudo isso no direito constitucional. O estado de guerra também tem que ser declarado, reconhecido no estado de guerra. Beleza? Eu não vou entrar em detalhes quanto à competência para declarar estado de guerra, porque fatalmente eu vou induzi-los ao equívoco. Vou guardar essa informação, vou deixar ela por conta do seu tenente Douglas. Ele com certeza vai abordar com vocês e vai explicar com muito mais conhecimento e certeza do que ele vai estar falando. Eu não vou me banhar nas águas do equívoco simplesmente para adiantar um assunto. Beleza?
Para frente aqui a gente tem contagem de prazo, temos os crimes praticados em tempo de guerra e vida que segue. Eu vou parar por aqui, no artigo 15. Eu sei que vocês estão muito cansados, sei que as aulas à noite são exaustivas, principalmente porque a maioria de vocês trabalha o dia inteiro, muitos acordam muito cedo, mas gostaria de pedir a vocês, encarecidamente, leiam os artigos do Código Penal Militar. Provavelmente a próxima aula nossa será a partir do dia 9 ou 10 de julho. Eu vou confirmar, porque eu não tenho certeza do que tem essa cabeça, mas eu sei que é depois. A gente vai ter um período aí distante, então mantenha o foco, foca no objetivo, pega lá, vai lá no edital, pega o salário do soldado, se eu não me engano, 3.900 e poucos soldados de segunda classe, depois o salário aumenta, fica melhor ainda. Cola na parede, na frente da sua mesa de estudo, e toda vez que você desanimar, você levanta a cabeça e olha para aquele papel. Assim, não, é isso, o meu foco é isso. Coloca a data que você quer receber esse salário e mantém o foco, mantém o objetivo, que vocês vão chegar lá. Beleza? Fiquem com Deus. Desejo muita sorte para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. E o que precisarem, eu estou à disposição. Deus abençoe. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima aula.